Amém, irmãos. Vamos lá na nossa aula, nosso estudo de Apocalipse. Nós estamos aí, né, estudando Apocalipse. Graças a Deus, nós estamos chegando ao fim, né? Graças a Deus, por quê? Porque é uma jornada, né? E logo após, a proposta é outra, né? Deixa eu explicar para vocês aqui. Terminando o estudo de Apocalipse, foi sugerido por alguns irmãos que a gente estudasse o presbiterianismo, né? A história da igreja presbiteriana, a constituição da igreja presbiteriana, né? Para que os irmãos possam entender sobre a constituição, a forma de governo da igreja presbiteriana, né? Para que os irmãos possam entender melhor a igreja na qual congregam, né? Então, a partir de terminar Apocalipse, estarei abrindo um tema chamado presbiterianismo, né? História, igreja, forma de governo, constituição da igreja. Então, se você quer aprender a constituição da igreja presbiteriana, você vai poder participar e vai entender, né, a ação de Deus na igreja presbiteriana, né? Nós vamos falar um pouco também sobre a igreja presbiteriana do Brasil. Nós vamos trazer, irmãos, né, textos bíblicos, né? E vamos trabalhar dentro dos fundamentos bíblicos da igreja presbiteriana também, que tem como a sua única regra de fé e prática a palavra de Deus, né? Então, terminando Apocalipse, nós vamos falar sobre presbiterianismo, né? Vai ser também, né, uma longa escala, porque nós vamos falar sobre a confissão de fé de Westminster, nós vamos falar sobre os cânones, nós vamos falar sobre os símbolos de fé, né, a forma de governo, né, toda a estrutura da igreja presbiteriana. Então, aí o pastor Daniel vai abrir uma sala no Google Meet, e eu vou trabalhar o Google Meet como sala e o YouTube junto, né, para que os irmãos que estão no Google Meet, aqueles irmãos que gostam, né, de participar e tal, também interagir também conosco. Então, o pastor Daniel está bolando um tema para a sala dele, né, um tema, ele vai trabalhar e eu vou trabalhar outro tema. Então, os irmãos que estiverem interessados no tema presbiterianismo, sistema de governo da igreja presbiteriana, entender a constituição da igreja presbiteriana, eu vou estar imbuído nesta missão. E os irmãos que estiverem interessados no outro tema que o pastor Daniel vai propor, e eu vou falar aqui quando a gente terminar Apocalipse, vocês vão poder também participar de outro tema. Então, para que apenas estejam participando das aulas os grupos interessados nos temas, tá bom? Essa é a proposta para quando nós terminar o estudo de Apocalipse, tá? Deus abençoe Áurea, Deus abençoe Terezinha, tá aqui conosco também, os irmãos que estão conosco. Então, vamos lá, meus irmãos, ao nosso estudo de Apocalipse. Está aí. Creio que todo mundo está me ouvindo direitinho, graças a Deus, né? E vamos lá, vamos que vamos. Tomar uma água aqui. Estudo bíblico de Apocalipse. Está aqui, meu mouse. Para que todos não percam o costume, como sempre. Estudo bíblico de Apocalipse, revelação do Senhor Jesus Cristo à sua igreja, né? Então, a palavra Apocalipse, se você no original, ela significa revelação, né? Revelação de quem? É o Senhor Jesus Cristo. Para quem? A igreja. Através de quem? Através de João. João, né, o evangelista João, que não era o João Batista, que foi decapitado, né? Então, aonde que foi entregue, né? Na ilha, né, de Patmos, né? A ilha de Patmos. Então, está aí, né? Hoje o tema da aula: os céus celebram o casamento e a vitória do Cordeiro. Então, nós estamos trabalhando como texto base, né, o material base,
Para esse estudo de Apocalipse, nós estamos trabalhando o material do Hernandes Dias Lopes. É lógico que estou tendo material de apoio, né? Então, como sempre, nós temos esse aqui, Mais Que Vencedores, do William Hendricks. Esse aqui, que é do John Stott e Will Koch. E esse aqui do Greg. Né? Então, nós estamos tendo esse material de apoio, né? Eu gostaria de, num futuro bem próximo, depois do presbiterianismo, nós trabalharmos o livro A Bíblia e o Futuro, né? Muito bom também. Eu não me lembro agora. A.W. Pink. Diz que é espetacular. Eu creio que eu tenho esse livro, A Bíblia e o Futuro. Nós vamos falar um pouco sobre ele depois do tema, né? Então, ou se os irmãos quiserem também indicar outro tema para a gente trabalhar, né? Eu creio que até lá, se Deus quiser e assim permitir, nós iremos estar presencial. E também online para aqueles irmãos que não podem vir, né? Mas eu creio que até lá, essa questão de pandemia já passou e nós voltaremos à normalidade, se Deus quiser, irmãos. Tá bom? Então vamos lá. Seguindo, vamos para as considerações introdutórias. Isso é muito importante, irmãos. As considerações introdutórias. Creio que vocês devem estar acho que está me vendo direitinho e ouvindo direitinho. Então, qual que é a primeira consideração, meus irmãos? É importante nós relembrarmos algumas coisas, né? Porque estamos chegando ao momento culminante da história da humanidade. Nos capítulos de 1 ao 11, se os irmãos lembrarem, nós falamos da perseguição do mundo sobre a igreja e como Deus enviou os seus juízos sobre essa perseguição, né? E dos capítulos 12 a 22, que é a segunda sessão, dos 7 paralelismos nos quais Apocalipse foi feito, né? Lembram que Apocalipse não foi escrito para ler em ordem cronológica, como a maioria das narrativas bíblicas que nós temos no nosso cânon sagrado. Apocalipse ele foi feito para ser entendido numa ordem de sessão paralelas que contam a mesma história de forma diferente, de forma progressiva, tá? Então, dos capítulos 12 a 22, na qual nós estamos inseridos, que vamos falar sobre o capítulo 19 hoje, estamos vendo vendo como essa batalha, irmãos, se torna mais renhida. E agora o dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande meretriz se ajuntam para perseguir o cordeiro e a igreja, tá bom? Desculpa, irmãos. Vamos lá. A segunda consideração introdutória, nós queremos falar do colapso, né? Que colapso é esse? Então, nos capítulos 17 a 19, nós vimos como o sistema do mundo, representado pela religião e a falsa religião, e o sistema político e econômico entram em colapso, né? Nós estamos vendo que há um colapso. E viu claramente, nós mostramos no capítulo 17, mostramos isso no capítulo 18, e agora vamos ver também no capítulo 19. Tá bom? E a terceira e última consideração introdutória, a grande alegria. Por que a grande alegria, irmãos? Agora João tem a visão da alegria do céu. Pela queda da Babilônia, pela queda do anticristo, pela queda dessa grande prostituta, né? A alegria do céu pelas bodas do cordeiro também. A alegria no céu pela visão gloriosa da vinda de Cristo e a sua vitória retumbante sobre os seus inimigos. Então, irmãos, essa questão da grande alegria, que vai ser a nossa alegria, seja como participantes da igreja militante ou participantes da igreja triunfante. Lembrando aos irmãos, a igreja militante é aqueles irmãos que vão estar vivos na segunda vinda de Jesus, né?
que muitos falam, não, eu vou estar vivo na segunda vinda, Jesus está às portas, né? E a igreja triunfante é a igreja daqueles irmãos que já estão na glória, já partiram, estão com Cristo na glória, tá bom? Então, ou nós vamos participar, né? Vamos participar dessa grande alegria como igreja triunfante, ou como igreja militante. Nós vamos estar vivos, né, na vinda de Jesus. Nós vamos estar vivos, né? A igreja triunfante também está viva, né? Eu falo no corpo, tá bom? Vamos lá. Vamos ler então agora o capítulo 19. Peço permissão aos irmãos para mim olhar aqui para o lado e lendo e acompanhando aqui da tela. Só um minuto, irmãos. Tô com vontade de espirrar. Vamos lá. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém e Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, e aos que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz numerosa de multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus e Todo-Poderoso. Versos 7 a 12, irmãos. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja a esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro, que se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regirá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa
o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Versos 18 a 21. Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto os pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquela que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém. Amém, irmãos. Vamos lá. Esse aqui. Primeiro tema, né? O primeiro tópico que nós iremos trabalhar esta manhã é esse tópico: os céus celebram um triunfo final de Deus sobre a grande meretriz. Então, os céus celebram, os céus se alegram, eles festejam o triunfo final de Deus sobre a grande meretriz, né? Então, nós, nos dois capítulos anteriores, nós explicamos quem é essa grande meretriz, né? Nós falamos sobre Roma, nós falamos sobre um sistema totalmente corrompido por ideologia, né? Que prostituem, que traz promiscuidade, né? Então, querendo ou não, nós estamos vendo isso, né, irmãos? Nós estamos vendo claramente isso acontecendo, tá bom? Eu estou atento também ao chat, se os irmãos quiserem perguntar alguma coisa, tá bom? Então, irmãos, a meretriz que corrompia a terra e matava os servos de Deus está sendo julgada, né? É claramente perceptível nesse capítulo 2 em qual nós lemos, né? Então, a condenação eterna do mal e dos malfeitores é um julgamento justo e verdadeiro. Deus não pode premiar o mal. Ele é santo, ele é ético, ele é puro, ele é verdadeiro, ele é justo, tá bom? Então agora nós vamos ver de fato como se dá a paga, né? A justiça de Deus em relação a todo mal, a toda corrupção, a toda injustiça na terra, tá bom? E eu falei isso também domingo passado, falando que aqueles que questionam, né? Se Deus é bom, por que isso acontece? Se Deus é bom, por que há essa desgraça? Se Deus é bom, por que houve essa tragédia? Né? Então agora é a resposta de Deus. Deus está trazendo a resposta a toda a indagação. Não porque ele foi colocado contra a parede, de forma alguma. Né? Porque já está determinado na soberania de Deus, desde a eternidade, que ele trará, né, agora a sua justiça sobre toda maldade, sobre toda impiedade. Tá bom? Vamos seguir então. Então, irmãos, quando a Babilônia caiu, né, a ordem foi dada no céu: exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque contra ela julgou a vossa causa, né? Como nós lemos no capítulo 18, do verso 20. Jesus, irmãos, está julgando a meretriz. Jesus está julgando a falsa igreja e casando-se com a sua noiva, a verdadeira igreja. Então, é
claro, irmãos, claro que nos últimos dias, né, haverá uma igreja falsa e haverá uma igreja verdadeira. Há uma igreja falsa que ela aparenta ser verdadeira, mas ela não é. E a igreja verdadeira, ela é fiel. E ela é fiel no seu testemunho de Cristo. Nem que para isso ela seja martirizada, perseguida, mas ela não se corrompe com as seduções das ideologias, da política, da filosofia. Ela se mantém pura e fiel às sagradas escrituras, à palavra de Deus. Ela não coloca em xeque a palavra de Deus. Essa igreja, ela não coloca em xeque a palavra de Deus. Ela sabe que a palavra de Deus é a bigorna de Deus. Né? A palavra de Deus, ela é a única regra de fé e prática. E ela não precisa sofrer nenhuma atualização, porque aquilo que Deus deu, né, é fiel, é verdadeiro e é único. Tá joia, irmãos? Então há uma igreja que vai ser falsa e vai existir uma igreja fiel que vai se manter fiel à palavra de Deus, e nós vamos ver isso aí, tá bom? Então, seguindo, irmãos, além de a meretriz que corrompia a terra e matava o servo de Deus está sendo julgada, nós vamos ver também aqui no verso 1 o poder do mundo que é transitório e está caindo. É interessante você ver que esse poder mundano, ele vai ser transitório e ele vai cair, né? Então, a grande meretriz, que era, como nós vimos, é um sistema religioso corrompido, promíscuo, um sistema político ideológico, uma economia prostituída, que vai dominar o mundo, que vai dominar esse mundo com luxúria, com promiscuidade, com prostituição, com lascívia. Esse sistema todo que se representa a grande meretriz, que é a prostituta, que corrompe e prostitui tudo, né, ele vai entrar em colapso, irmãos, vai colapsar. Então, o mundo passa. A segunda vinda de Cristo, esse sistema será totalmente destruído na segunda vinda de Jesus Cristo. Então, os céus se regozijam porque Deus está julgando os seus inimigos. Deus está no trono, dele é a salvação, a glória, o poder da falsa religião caiu, as máscaras da falsa religião cairão, irmãos, cairão. O falso sistema religioso é condenado por dois motivos, irmãos. Por quê? Ele corrompeu a terra com sua prostituição, né? E ela matou os servos de Deus, aqueles que foram martirizados por se manterem fiéis testemunhas de Cristo. Então ela levou as nações a se curvarem diante de ídolos, ela desviou as pessoas do Deus verdadeiro, ela ensinou as falsas doutrinas, ela se esforçou para produzir apóstatas em vez de discípulos verdadeiros santos a Cristo. Nós fomos chamados para permanecer na fé, no amor, na misericórdia de Cristo. Nós precisamos ser fiéis discípulos de Cristo em tudo. E não viver na incredulidade, não viver na apostasia, mas é marchar por fé, é marchar sabendo que Cristo é soberano, que Deus é soberano, apesar de todas as coisas. É entender que nós somos fiéis porque Deus é fiel. É entender que nós permanecemos fiéis porque Deus permanece fiel. Não importa o que pode fazer um homem, porque cada um dará conta diante do juízo de Deus. Cada um dará conta. Eu preciso olhar somente para Deus. Eu preciso olhar somente para Deus. Precisamos olhar somente para Deus, porque a partir do momento que você olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para o homem, olhar para baixo, você vai se apostatar da fé. Você vai deixar da sua fidelidade. Você vai se corromper. Siga firme na caminhada que lhe está proposta, como fiel testemunha de Cristo. Porque cada um trará conta diante de Deus dos seus atos. Cada um prestará conta. Então seja fiel a Deus.
Não deixa que as coisas que acontecem em sua volta mudem o seu coração, muda o seu compromisso, muda a sua fidelidade. Porque Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sinceridade do seu coração. Deus sabe que você não mede esforços para lutar, para ser fiel testemunha de Cristo. Então não deixe que as circunstâncias, não deixe que nada te contamine para que você mude a sua conduta de fidelidade a Cristo. Nada. Que nenhuma dúvida, possa mudar o seu coração em relação à certeza da soberania de Deus sobre tudo e todos. Deus é soberano. Deus é soberano sobre mim. Deus é soberano sobre o conselho da quarta igreja. Deus é soberano sobre essa igreja. Deus é soberano sobre tudo. E isso deve trazer paz ao nosso coração. Porque a gente faz é para Deus. Tudo o que venhamos fazer, tudo o que fazemos é para Deus. Tudo se converge em Deus. E é isso que está nos mostrando aqui. Então, irmãos, além da condenação cair sobre a meretriz, além da condenação cair sobre o poder transitório do mundo, a condenação desse sistema do mundo é eterna. Não é uma condenação passageira. Não apenas o mal será vencido, mas os malfeitores serão atormentados eternamente. A Bíblia fala sobre penalidade eterna. Não existe nada de aniquilação, mas de tormento sem fim, irmãos. Tormento sem fim. Também, irmãos, a igreja e os anjos, eles adorarão a Deus, porque Ele está reinando. Nós vemos claramente no verso 4 ao 6, que nós lemos, a igreja está reinando. A igreja está, olha que interessante. E os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono. Lembra quando eu falei sobre os 24 anciões? O que significa os 24 anciões? São os 12 patriarcas do Antigo Testamento, os 12 apóstolos do Novo Testamento, que significa a igreja de Deus. Então, quando o Apocalipse fala dos 24 anciões, está apontando para a igreja. E os 4 seres viventes representam toda a criação de Deus. Então, toda a criação, a igreja e toda a criação vão prostrar-se e adorar a Deus, que se acha sentado aonde? No trono. Então, mostrando que Deus está reinando. Nada foge do poder de Deus. Nada foge do reinado de Deus. A sua vida, Deus está reinando na sua vida. Deus está reinando na sua casa. Deus está reinando na igreja. Deus está reinando no mundo, irmãos. Nós não podemos duvidar disso. Essa certeza tem que ser forte, latente em nossos corações. Deus reina. Ponto final. Deus reina. Tá bom? É claro isso, irmãos. Deus sempre esteve no mundo. O inimigo sempre esteve no cabresto de Deus. Ele sempre foi limitado. Ele agiu até onde Deus permitiu agir. Tá bom, irmãos? Vamos seguir. Vamos seguir aqui. Segundo tópico. Vou olhar para o lado aqui, irmão, só para me ler o segundo tópico, para acompanhar com vocês. Segundo tópico, Os céus celebram o casamento da noiva com o seu noivo, o Cordeiro de Deus. Os céus celebram o casamento da noiva com o seu noivo, o Cordeiro de Deus. Quem é a noiva? A igreja. Quem é o noivo? Cristo. O céu celebra, o céu está em festa. Enquanto a meretriz é julgada, irmãos, a igreja é honrada. Enquanto essa toda promiscuidade, idolatria, ideologia satânica que está no mundo, aí, ideologia de gênero, ideologia não sei do que, ideologia não sei do que, Deus está honrando a igreja. Essas ideologias satânicas vão cair. Enquanto a meretriz, a falsa igreja,
é julgada, a verdadeira igreja é celebrada, é honrada. Enquanto a meretriz tem as suas vestes manchadas de prostituição e violência, as vestes da noiva do cordeiro são mais limpas, mais puros, mais finos do que os linhos, irmãos. A noiva se atavia, mas as vestes lhe são dadas. A igreja se santifica, irmãos. Mas essa santificação vem do Senhor. A igreja desenvolve a sua salvação, mas é Deus quem opera na igreja, tanto querer quanto realizar. Olha que interessante isso, irmãos. Que maravilha poder pensar na igreja nessa perspectiva. Numa via de mão dupla. Aonde a soberania de Deus, ela corresponde, anda junto com a responsabilidade humana. Onde eu e você, como parte da igreja, temos que lutar pela santidade, temos que lutar pela honra, temos que lutar pela bondade, pela misericórdia. Nós não podemos deixar de agir com bondade, com justiça, com mansidão, com misericórdia. Nós não podemos deixar de agir com santidade, irmãos. Não podemos. Porque faz parte do preparo da igreja para essa grande celebração que haverá no céu. Essa grande celebração que haverá no céu. Não pense como muitos pensam, eu sou salvo, então tudo foi Cristo. Não, foi. Tudo bem. Mas, irmãos, a Bíblia diz que nós temos que desenvolver essa salvação. Que forma que vamos desenvolver essa salvação, irmãos? E aqui que fala, olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. A igreja, ela desenvolve a sua salvação. Mas é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Então, se você está desanimado, se você está triste, se você perdeu o vigor espiritual, se você encontra desiludido ou desiludida, ou você está assim, tão borocochô, né, como diz aí, para baixo, perdeu a alegria da salvação, é necessário você clamar, pedir para Deus, Deus restitui a alegria do meu coração. Assim como Davi, lá no Salmo 51, Senhor, perdoa o meu pecado. Confesse, Davi confessou o seu pecado. É necessário, confessa. Senhor, eu tenho agido errado, eu tenho pensado errado, eu tenho acusado, eu tenho feito, levantado acusações, eu tenho praticado coisas erradas. Me perdoe, ó Deus, me perdoe, eu preciso descansar na sua soberania. E entender que o Senhor é quem conduz a história da minha vida, o Senhor conduz todas as coisas. E eu tenho que descansar no Senhor. Eu vou fazer isso. Restitui a alegria da minha salvação. Perdoe meu pecado. Perdoe meus erros, meus pecados, minhas falhas. E eu vou descansar na sua soberania e vou ser fiel. Vou ser fiel. Porque o Senhor é fiel. E o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Você vai notar que a alegria vai voltar no seu coração. Você vai notar que a satisfação, o contentamento vai voltar no seu coração. As motivações vão voltar. O vigor espiritual vai voltar. Tá bom? Vamos seguir, irmãos. Vamos seguir aqui. Então, irmãos, quando se fala o céu celebra um casamento da noiva com o seu noivo e o Cordeiro de Deus, nós percebemos que enquanto então a meretriz é julgada, a noiva é honrada. Mas também os bem-aventurados, convidados para as bodas, e a noiva são as mesmas pessoas. Olha que interessante. Essa é uma subreposição de imagens, irmãos. A noiva é a igreja e os convidados para as bodas são todos aqueles que fazem parte da igreja. Os convidados e a noiva são uma e a mesma coisa. A mesma coisa. A igreja é o povo mais feliz do universo. A eternidade será uma festa que nunca acaba. Uma festa eterna. Uma festa eterna, irmãos. Que maravilha. Que maravilha.
Então, vemos também que o noivo é descrito como cordeiro. Ele quer ser lembrado pelo seu sacrifício, pelo que ele fez por nós. Como noivo da igreja, ele quer ser amado e lembrado como aquele que deu a sua vida pela sua amada. Olha, irmãos, quando olhamos uma situação dessa, a linguagem que Apocalipse usa é essa linguagem de olhar para a igreja e chamar a igreja de sua amada, de casamento, de ser a noiva, de ter um noivo. E infelizmente para alguns pastores, né, isso é linguagem de homem frouxo, de marica. Não, é uma linguagem apocalíptica. Jesus está falando da igreja. Jesus está falando para a igreja. Então, e não é de forma que o homem perde a sua masculinidade, a sua, né? Não, mas ele está falando da sua igreja. De um corpo, de algo formado de muitos irmãos. Então, tá aí, irmãos. Onde aqui não há ideologia, não há uma ideologia feminista, que não há uma ideologia machista. A Bíblia, ela está mostrando claramente Apocalipse que toda ideologia que contamina e prostitui o coração do homem cairá. Haverá apenas sinceridade diante de Deus. Infelizmente, as mentes corrompidas pela essa natureza caída, olha para essa linguagem e vê coisas onde não existem. Tá bom? Vamos seguir, irmãos. Vamos seguir continuando falando sobre essas realidades. As bodas falam da consumação gloriosa do relacionamento de Cristo com a sua igreja. O casamento de Cristo com a sua igreja será casamento perfeito, sem crise, sem divórcio. Então, irmãos, as bodas falam dessa consumação de algo que é esperado. Se você for para o Evangelho, para os Evangelhos, você vê a ilustração, a parábola das noivas, né? Da noiva prudente e das nécias. Você vê, de fato, essa questão, como deve ser o comportamento da igreja. Qual era o costume, irmãos? Eu já falei sobre isso uma vez no estudo bíblico. Qual era o costume do matrimônio dos hebreus? Como era o noivado? Vocês lembram? Não sei se vocês lembram. O noivado era algo mais profundo do que um compromisso significava. A obrigação do matrimônio para o povo hebreu era aceita na presença de testemunhas, e a bênção de Deus era pronunciada sobre a união. Então, desde esse dia, o noivo e a noiva já estavam casados. Isso a gente percebe lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. E o intervalo? Então, durante o intervalo, o esposo paga o pai da noiva um dote. Nesse intervalo, é um intervalo, se o noivo não tem condição, ele vai trabalhar para pagar o dote. Ao final do intervalo, o noivo sai em procissão para a casa da noiva. A noiva se prepara e se atavia. O noivo, em seu melhor traje, é acompanhado de seus amigos que cantam e levam tochas e seguem em direção à casa da noiva. O noivo recebe a noiva e a leva em procissão ao seu próprio lar. Aí as bodas incluem a festa, a festa das bodas, que duravam de 7 a 14 dias. 7 a 14 dias. Olha que interessante, irmãos.
E agora a igreja está desposada com Cristo. Ela já pagou o dote por ela. Cristo pagou o dote. Qual foi o dote? O seu próprio sangue. Ele comprou a sua esposa com seu sangue, irmãos. O intervalo é o período em que a noiva tem para se preparar. É na qual nós chamamos do milênio, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Nós estamos, como igreja, nos preparando para a vinda do noivo. Olha que interessante, irmãos. Que interessante. E ao final desse tempo, irmãos, desse tempo de preparo da igreja, o noivo vem acompanhado dos anjos para receber a sua noiva, a igreja. Agora começam as bodas. O texto registra esse glorioso encontro. Lá em Apocalipse 19, 7. Vamos ler? Apocalipse 19, 7. Está lá. Alegremo-nos e exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado revestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. As bodas continuam por uma semana, mas por toda a eternidade. Não é apenas por uma semana, mas por toda a eternidade. E esse dia será glorioso para a igreja, irmãos. Que dia glorioso. Viveremos nas bodas do Cordeiro pela eternidade afora. Irmãos, que maravilha. Que maravilha. Ainda tem gente que tem medo da segunda vinda de Jesus. Terceiro ponto, irmãos, que nós queremos falar, está aí o terceiro ponto, que eu gostaria de ler com vocês. Vamos lá juntos. Os céus celebram o triunfo final de Deus sobre a grande... Não, esse é o terceiro ponto. Não, pronto, terceiro ponto. Os céus se abrem para a vinda triunfal do noivo, o Rei dos Reis. Dos versos 11 ao verso 21, tá bom? Então, ao falar dos céus que se abrem para a vinda triunfal do noivo, o Rei dos Reis, é interessante a gente trazer no coração essa verdadeira proposta da aparição do noivo. O Rei dos Reis. João vê vindo agora vitoriosamente no céu. O Rei dos Reis. O céu se abre, irmãos. E desta vez o céu está aberto não para João entrar, como lá em Apocalipse 4:1, mas para Jesus e seus exércitos saírem. A última cena da história está para acontecer. Jesus virá para a última batalha. É tempo de grande tribulação. Satanás estará dando suas últimas cantadas, ou as suas últimas forças estará sendo em vão. Ele estará dando as suas últimas cartadas. O anticristo e o falso profeta estarão seduzindo o mundo e perseguindo a igreja. Mas Jesus aparece como um supremo conquistador. Ele aparece repentinamente em majestade e glória. A descrição, irmãos, do noivo, o Rei dos Reis, revela ele como um rei fiel e verdadeiro. Em contraste com o anticristo, que é falso e enganador. Ele é aquele que a tudo perscruta. Seus olhos são como chama de fogo. Nada ficará oculto do seu profundo julgamento. Nada ficará. Ele vai julgar suas palavras, obras e os segredos dos nossos corações. Aqueles que escaparam do juízo dos homens não escaparão do juízo de Deus, irmãos. Ele é vencedor e supremo. Na sua cabeça há muitas diademas. Muitas diademas.
Ele tem na sua cabeça a coroa do vencedor e do conquistador. Quando ele entrou em Jerusalém, irmãos, ele cavalgou no jumentinho. Lembra? Ele encontrou, ele se colocou como servo. Mas agora, ele cavalga um cavalo branco. Ele tem na sua cabeça muitas coroas. Símbolo de sua suprema vitória, irmãos. Suprema vitória. Ele é insondável em seu ser. Isso revela que nós jamais vamos esgotar completamente o nosso conhecimento. Isso, Robertinho. Essas visões da vinda de Cristo são maravilhosas para o cristão e revelam o juízo de Deus, justo juízo de Deus, sim. Então, irmãos, ela é a palavra de Deus em ação. Deus criou o universo através da sua palavra, meus irmãos. Aí no texto fala, né, de que ele é o verbo de Deus. Agora Deus vai julgar o mundo através da sua palavra. Jesus é o grande juiz de toda a terra. Ele é o amado da igreja, o vingador dos seus inimigos. Seu santo manto está manchado de sangue. Não o sangue da cruz, mas o sangue dos seus inimigos. Ele vem para o julgamento. Ele vem para colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vem para recolher os eleitos na ceifa e pisar os ímpios como num lagar onde se pisa as uvas. Ele vem para julgar as nações. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, meus irmãos. Deus o exaltou sobremaneira, deu-lhe um nome que está acima de todo nome, diante de todo joelho deve se dobrar o diabo, o anticristo, o falso profeta, os reis da terra e os ímpios. Os exércitos, irmãos, os acompanhantes do noivo, virão com ele na glória, com o Rei dos reis. E o rei virá em glória. O clangor da trombeta de Deus será tocada. Ao som da trombeta do arcanjo, Cristo descerá do céu. Todo olho verá. E ele virá pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, poderosamente e triunfantemente. O rei virá com os seus exércitos, com anjos e os remidos. Um exército de anjos descerá com Cristo. Os salvos que estiverem na glória virão com ele entre as nuvens. Todos como vencedores, montados em cavalos brancos, todos com vestiduras brancas. Outrora, a nossa justiça era como trapos de imundície, mas agora vamos vestir vestiduras brancas. Somos justificados por Cristo, somos justos e vencedores em Cristo. Em Cristo. A derrota dos inimigos pelo Rei dos reis e Senhor dos senhores é descrita em toda a sua pompa, glória e majestade. Enquanto os remidos são convidados para entrar no banquete das bodas do Cordeiro, as aves são convidadas a banquetearem com as carnes dos reis e poderosos comandantes, cavalos e cavaleiros. Há um contraste, irmãos, entre esses dois banquetes. O primeiro é o banquete da ceia nupcial do Cordeiro, ao qual todos os santos são convidados. O segundo é o banquete dos vencidos, dos derrotados, daqueles que odiaram a Cristo e perseguiram a sua igreja. O Rei dos reis triunfa sobre os seus inimigos na batalha final, o Armagedon. Essa será a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Os exércitos acompanham a Cristo nessa luta. Mas Jesus Cristo destruirá o anticristo com o sopro de sua boca pela manifestação da sua vinda, irmãos. Todas as nações da terra o verão e o lamentarão. Quando os inimigos do Cordeiro se reunirem, então sua derrota será total, final.
Essa batalha Jesus a vence, não com armas, mas com a sua palavra. A espada afiada que sai da sua boca. Aquele dia será dia de trevas e não de luz para os inimigos de Deus. Ninguém poderá escapar. Aquele será o grande dia da ira do Cordeiro e do juízo de Deus, meus irmãos. E do juízo de Deus. Então, irmãos, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, onde a meretriz também estará queimando. Eles jamais sairão desse lago. Serão atormentados pelos séculos dos séculos, como nós vamos ver no capítulo 20, verso 10. Capítulo 20, verso 10. Enquanto os inimigos de Deus estarão sendo atormentados por toda a eternidade, a igreja desfrutará de intimidade e celebração com Cristo nas suas bodas para todo sempre. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, qual que é a conclusão? Qual que é a conclusão? Em breve, Cristo voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Cristo, o Senhor, é Cristo o Senhor da sua vida hoje? Você está preparado para se encontrar com Cristo? Vigie para que aquele grande dia não o apanhe de surpresa. Fim. Meus irmãos, terminamos mais um capítulo de Apocalipse.